Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede e transmitir a palavra do Senhor na noite desse dia. Louvo a Deus pela vida do pastor, pela vida da minha pastora. Deus venha abençoar fortemente. Louvo a Deus pela vida da minha esposa. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo de número 12. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Coloca a Bíblia no teu assento, segura na mão da pessoa que está do teu lado, por favor. Vamos orar uma vez mais. Glória a Deus. Deus, aqui estamos. E nós não estamos, papai querido, simplesmente por estar. Nós estamos aqui porque viemos no intuito de adorar o Senhor, bendizer o teu nome. Deus, se nós chegamos até aqui é porque o Senhor permitiu e o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia. Talvez nenhum dos que estão aqui hoje, Senhor, era para estar vivo, mas aqui estamos, Senhor, porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Então nessa noite pedimos uma coisa a mais, queremos ser um pouco ousado e te pedir que o Senhor venha falar conosco por meio desta palavra. Deus querido, eu estou aqui somente como um cano por onde a água passa, mas aqui está a tua igreja sedenta para ouvir a tua voz. Fala conosco, se conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Sente-se adorando o Senhor. Meu irmão, eu quero trazer um tema a essa mensagem. Eu quero ser muito sucinto ao que vou trazer nessa noite, mas também muito fiel ao que o Espírito de Deus tem colocado ao meu coração. O tema ao qual eu quero dar para esta mensagem da noite é: o que a carne e o sangue não conseguem, a oração resolve. Vou repetir de novo, não porque você não ouviu, mas para você gravar na tábua do teu coração. O que a carne e o sangue não conseguem, a oração resolve. Nós estamos diante de um texto muito poderoso, muito forte, o qual Paulo ensinando, escrevendo as cartas aos Efésios, e no capítulo 6, no versículo 11, ele inicia essa carta dizendo: no demais, irmãos meus, revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. E ele vai continuar, e ele vem esse versículo qual nós lemos e diz: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ao falar do tema, o que a carne e o sangue não conseguem, a oração resolve. Nós entendemos dentro da Bíblia Sagrada que todos os grandes líderes
conquistadores, os quais Deus levantara para governar a nação, para livrar o povo de Israel. Nós vemos alguns que tiveram compromisso com o Senhor, e por eles terem compromisso com Deus, todas as batalhas em que eles iriam enfrentar, antes de entrar na batalha, a primeira coisa que eles faziam era o consultar ao Senhor. Antes de qualquer coisa que eles tomassem, alguma decisão qualquer, o que eles faziam de primeiro era consultar ao Senhor. Se iriam fazer uma viagem, mudar um povo, mudar um cargo, substituir alguém, o que eles faziam era consultar ao Senhor. Se iriam para uma guerra, antes de entrar na peleja, por mais que o adversário já estivesse à porta para invadir, para tomar, para sitiar a cidade, antes de tudo, de eles se aprontar para a batalha, eles iam consultar ao Senhor, porque eles entendiam que consultando ao Senhor, o Senhor daria a carta para eles irem à batalha. E sabendo eles, porém, que indo eles à batalha por ordenância divina, por ordem de Deus, a batalha estaria vencida, estaria ganha. Não haveria dificuldade alguma para que eles pudessem vencer. E quando eu olho para a palavra de Deus, para dentro da Bíblia Sagrada, eu tenho alguns homens de Deus, os quais venceram batalhas por meio da consulta ao Senhor, por meio de consultar a Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, em 2 Crônicas capítulo 18, vai narrar a história. No capítulo 17 começa trazendo a história do rei Josafá, dizendo que ele começou a reinar no lugar de seu pai, e ele foi um dos reis o qual agradara ao Senhor, o qual fizera coisas boas diante de Deus, e agradou ao Senhor. No capítulo 18 nós encontramos agora o rei Josafá, novamente dizendo que, a Bíblia dizendo que ele era rico, e que Deus havia prosperado grandemente sobre ele, e ele tinha de bastância, era abastado, tinha abundância o seu reino. Mas a Bíblia também relata e diz que ele era parente, ele tinha um parentesco com um rei, e o nome desse rei se chamava Acabe. Estava envolvido entre famílias. Mas um belo dia a Bíblia vai dizer que ele foi se encontrar com o rei Acabe. E quando eles se encontram, rei Acabe, ele persuadiu a Josafá a entrar numa batalha. Que batalha? A batalha guerrear contra Ramote e Gileade. Precisaria guerrear. Mas o interessante que me chama a atenção dentro do texto sagrado é que Acabe, nós entendemos dentro da Bíblia Sagrada que era alguém que era desviado, não tinha compromisso com Deus, não buscava ao Senhor, não amava ao Senhor, profanava o templo do Senhor, tinha profanado a lei de Deus, tinha dissipado, tinha abandonado os estatutos de Deus. Mas ele queria entrar numa batalha, e ele sabia que se ele entrasse numa batalha sem ter um homem de Deus do lado, ele não conseguiria vencer. Pastor, mas homem de Deus, porque entenda uma coisa, a Bíblia diz que Josafá era um homem respeitado. Todos os respeitavam de forma tal que lhe davam presentes, que lhe pagavam tributos, que lhe davam honrarias. Oh glória, levanta a mão quem vai receber a primeira palavra de Deus. Homem e mulher de Deus que é respeitado na terra, aleluia, não sofre por privações e necessidade. Por quê, pastor? Porque Deus sempre vai enviar alguém para te suprir no tempo certo. Aleluia. A Bíblia diz que ele agora entra, começa a persuadir, começa a constranger o rei Josafá. E ele vai dizer: olha, se eu subir para guerrear contra Ramote e Gileade, porventura você estaria comigo? O que me chama a atenção dentro do texto sagrado é que mesmo Josafá sabendo que Acabe não tinha compromisso algum com Deus, e que Deus já havia o abandonado,
tanto ele quanto a sua província, o seu país. Mesmo assim, Josafá disse: sim, o meu povo é o teu povo, o meu exército é o teu exército, e aonde tu estiver nós estaremos juntos na batalha. Mas tem um porém, e esse porém me causa temor, minha carne fica trêmula, minha alma geme. Por quê? Porque esse porém é uma vírgula na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Eu vou para a batalha contigo, mas eu só vou depois que eu consultar o Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer no capítulo 4 que Josafá disse: tudo bem, nós estamos juntos, mas será que teria alguma oportunidade de nós consultarmos o Senhor hoje, a palavra do Senhor hoje? A história diz que Acabe vai chamar os seus falsos profetas, 450 profetas, e começam a consultar o Senhor. Presta atenção. E começam a consultar ao Senhor. Os falsos profetas já chega logo entregando pizza, trazendo logo a toalhinha, abanando na cara do rei, dizendo: você pode descer que você vai vencer. Aleluia. Pode ir que a vitória é garantida. A Bíblia diz que um outro profeta faz uma simbologia com ferro, com chifre de aços, e diz: olha, assim com esse chifre tu vai vencer. Aleluia. Tu vai vencer a guerra, tu vai vencer a batalha. Só que entenda uma coisa, olha para cá, diga bem forte, diga: onde tem homem e mulher de Deus que busca a palavra, diga: não se ilude com falácias. A Bíblia diz que agora Josafá escuta, vê a profecia, tudo bem, Acabe está tranquilo, mas ele diz assim: será que não teria outro profeta por aí? Será que porventura não tem outro, ainda não tem algum profeta verdadeiramente do Senhor, para que nós possamos consultar, para nós poder subirmos a batalha? A Bíblia diz que Acabe diz: tem um aí. Na expressão do texto, pastor, o senhor que é formado em letras, o senhor vai entender. Na expressão do texto nós entendemos que Acabe fala com desdém, com desprezo. Tem um aí, mas esse aí não me serve. Oh glória, calma aí. Esse aí nos presta. Eu odeio ele. Por quê? Porque ele só profetiza coisas más contra mim. Eita, olha para cá. Quer receber profecia boa, anda direito diante de Deus. Quer receber algo de que acalenta e apazigua a tua alma, anda diante de Deus, mediante a palavra. Esse aí eu odeio. Josafá diz: calma, não diga isso não, rapaz. Mas manda chamar o homem, manda chamar o homem. Olha para cá. Aonde tem profeta verdadeiro, tem sempre uma palavra do céu que direciona uma nação. Aonde tem homem e mulher de Deus verdadeiro, haverá sempre uma palavra vinda do céu que dará direção para uma grande vitória. Aleluia. Mandaram chamar, trouxeram o profeta Micaías. Enquanto traziam o profeta, vamos dizer assim, o culto estava acontecendo, pastor. A Bíblia diz que Acabe e rei Josafá sentaram-se no pátio, cada um em um trono, e vestido com as suas mantas reais, e começavam a observar. E os falsos profetas, pastor Rayane, dizia: desse jeito você vai vencer ele. É assim que vai vencer, diz o Senhor. Assim diz fulano. É assim que a batalha vai ser ganha.
Mulher e homem de Deus que anda à luz da palavra não se ilude com barulho. Oh glória, aleluia. Enquanto Acabe estava achando que estava gostoso, estava tudo certo, aleluia, o rei Josafá estava dizendo: eu vou esperar o homem chegar. Sabe por quê, ô presbítero Sérgio? Porque homem e mulher de Deus compromissado com a palavra, que pregam a verdade e que falam a verdade, eles têm que viver desprezados no canto. Porque é mais fácil abraçarmos a mentira do que guardarmos a verdade. Quando Micaías chega, antes de chegar, preste atenção, a Bíblia diz que agora o enviado que vai buscar Micaías diz: olha, é o seguinte, os profetas já profetizaram tudo bem contra o rei, a favor do rei, e você também vai ter que profetizar da mesma maneira. O interessante é que o profeta de verdade, ele não se vende, pastor, ele não se compra. Eita. Homem e mulher de Deus de verdade não se compra por ministério. Homem e mulher de Deus compromissado com a palavra não se compra por altar, por cadeira, não se compra por cargo. Homem e mulher de Deus compromissado com a palavra não se vende, aleluia. Permanece fiel, não compactua, não tem aceitação com o pecado. Eita glória, ele pode até andar no meio dos falsos, mas aonde ele passar, alguém vai ver e vai dizer: ali vai um profeta original, ali vai uma mulher calava. Meu Deus. Micaías vai dizer assim: rapaz, o negócio é o seguinte, que Deus falar, eu vou falar. Se ele não falar, tudo bem. Quando ele chega, Acabe já fica com o coração na mão, porque o crente desviado, que é acostumado a ser passado a mão na cabeça, quando vê um profeta de verdade, ele já fica com o coração na mão, a língua só falta sair, aleluia, ai, só falta desmaiar, a perna fica bamba. Não é presença de Deus não, sabe o que é? É porque ele sabe que a carne dele tem vendido para o lado do pecado, e aonde um profeta de verdade chega, ele tende a ser desmascarado. Agora, ele chega e diz: e aí? Não, pode descer a batalha, você vai vencer. Presta bem atenção, presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui é muito gostoso, presta bem atenção. A Bíblia diz que ele chega e diz: não, pode ir à batalha. Porém Micaías disse: ó, vive o Senhor, de que o meu Deus do céu falarei. Vindo ele, porém, Micaías, chegando diante do rei, o rei perguntou, ele disse assim: iremos nós a Ramote de Gileade e guerrearemos, deixaremos-nos ir, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi e triunfarás, e eles serão todos nas vossas mãos. Ponto. Só que no versículo 15, a Bíblia vai dizer o quê? E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Espera aí, mas os profetas que estavam profetizando a ele não estavam dizendo a verdade a ele? Para ele não estava sendo a verdade, e ele ia descer a batalha por causa dos 450 profetas. Só que aonde tem homem e mulher de Deus compromissado com a palavra, ele espera a ordem do céu. Ele não vai por ordem humana, mas vai pela ordem divina. Ele sabe que não é por muito barulho, mas é por qualidade. Ele sabe, aleluia, que não é por multidão, mas é por qualidade que Deus tem levantado na terra. Aleluia. Fala só a verdade. Então tá bom, você quer a verdade? Então vai lá. O negócio é o seguinte: eu vi
todo Israel dispersos do monte, a espada comendo, todo mundo morrendo. Eu vi Samaria sem governante. Aleluia. A Bíblia diz, escuta, que quando Micaías lança a profecia de verdade, ele é confrontado pelo falso profeta. O falso profeta levanta, irado, de Zedequias, e fere-lhe o rosto de Micaías. Quer uma palavra de Deus hoje? Ainda que a tua cabeça venha numa bandeja de prata, mas prega a verdade. Ainda que as portas e os altares se fecham para você, pregue a verdade. Ainda que muitos te rejeitem e não aceitem, mas pregue a verdade. Em tempo e fora de tempo, Paulo disse: preguem a palavra de Deus. Feriu Micaías, e o cara ainda bateu no peito e disse: porventura, desde quando o Espírito de Deus saiu de mim e foi até a ti? Porque o macumbeiro atormentado, o curandeiro atormentado, o repleplé, ele sempre vai procurar algo para preencher o vazio da palavra, da mensagem. O repleplé sempre vai procurar algo para poder transmitir a muitos que está sendo usado por Deus. Só que aonde tem homem e mulher de Deus compromissado com Deus, conhece quem é profeta de verdade e quem é profeta da mentira, quem profetiza a verdade e quem profetiza a mentira. Oh glória! Entenda uma coisa: profecia da verdade. A Bíblia diz que a profecia é para quê? Para divertir, para redaguir, para corrigir. Deus ainda tem remanescente na terra, mas ainda procura profetas de verdade para poder levantar sobre esse Brasil. Desde quando Deus saiu de mim e foi para ti? Desceu a porrada no coitado do Micaías. Pá! Pega aí, receba essa aí. Eu no meio do beijo. Aí profeta de verdade, irmão, ele não abaixa a cabeça. Não estou falando de profeta, esses profetinhos que diz que é profeta e vive na tua casa todo dia, não. Não estou falando desses profetas que diz ser profeta de Deus e está com conversa fiada também, não. Estou dizendo esses profetas que diz que é profeta de Deus e leva conversa fiada, leva e traz, fofoqueiro, linguarudo, caloteiro, trambiqueiro, vagabundo. Não. Eu estou falando de profeta de verdade, daqueles que é rejeitado, daquele que é desprezado, daqueles que ninguém, aleluia, não quer nem estar perto, porque quando está perto Deus revela o pecado e diz: olha, desce e te conserta. Porque quando está perto Deus revela o errado e diz: olha, vai te ajeitar. Porque quando está perto Deus revela o escondido e diz: olha, conserta a tua vida, porque Jesus está voltando. Agora, rei Acabe diz: tá bom, tranquilo, vamos fazer o seguinte: prendam ele, leve ele preso e sustenta ele com pão de amargura e água de amargura. Eu não consigo entender como é que era esse pão de amargura. Não sei se era um pão duro e depois uma cacetada na cabeça, não entendo. Essa água de amargura também não consigo entender. Não sei se era água com limão todo dia, não sei. Mas era alguma coisa ruim. E Acabe vai dizer assim: até que eu volte em paz. Só tem um problema para o desviado. Só tem um problema para o desviado, incubado, sabe qual é?
O maior problema dele é que ele continua desviado e mesmo assim quer colocar Deus na parede para Deus o abençoar nas batalhas. O maior problema do crente, não, eu estou falando desviado, não é que saiu da igreja não, porque tem muito desviado que está dentro da igreja também. Quer que eu dê um exemplo? Posso dar um exemplo de alguns desviados, pastor? Aqui? Posso? Beleza. Quer que eu dê um exemplo de desviado? O fofoqueiro é desviado. O linguarudo que fala mal dos outros é desviado. O que faz panelinha para tramar divisão dentro da igreja é desviado. O caloteiro é desviado. O prostituto é desviado. Aleluia. Então desviado não é só você estar distante da igreja não. Você pode estar sentado aí ouvindo a palavra agora, mas você é desviado porque você é fofoqueiro, arruma contenda, arruma briga, arruma divisão dentro da casa de Deus. E Deus está dizendo nessa noite, ainda tem profeta de verdade. Te prepara porque a tua máscara vai cair, a tua casa vai cair. Ou você acha que Deus não faz saber, que Deus não está mostrando? Ou você acha que está tudo encoberto? Lá vai, ó séria. Prendam ele com pão de amargura e água de amargura até que eu volte em paz. Aí o profeta de verdade, que tem autoridade, bate no pé e diz assim: isso é. Se fosse eu ia chegar bem na cara de Acabe, fosse eu. Se ele quisesse, nós truvava logo ali na espada, logo nós dois ali no braço. Vai chegar bem na cara dele assim e dizer assim: isso é ordinário, se tu voltar em paz e com vida. Mas na expressão do texto, nós entendemos que quando Micaías ia saindo, sendo levado, ele vira, pela expressão do texto: isso é, se tu voltar em paz e com vida, Deus não tem falado através da minha boca. E vira as costas. A Bíblia diz que ele se veste como um soldado comum. E pede para que Josafá vista-se com as vestimentas reais e vão para a batalha. De repente, a turma de Ramote e Gileade começa a atacar e entram e vai de encontro a Josafá. Josafá pede a misericórdia e é livrado por Deus. O que me acha interessante no texto, eu já vou encerrar a palavra. O que me acha interessante no texto, sabe o que é? É que Acabe estava escondido, como se fosse um soldado comum. Alguém atira-lhe uma lança, de forma aleatória, e lhe acerta por entre as frestas da armadura. Sabe o que Deus está dizendo? É que pecado só fica escondido por muito tempo, enquanto não tem profeta de verdade. Vou exemplificar, vou fazer melhor. As tuas maracutaias podem até ficar escondidas por algum tempo, só que Deus está dizendo: eu estou traçando um caminho para poder mostrar a tua verdadeira máscara. Meu Deus, é culto de restauração, não é isso? Então não há restauração se não tiver limpeza. Não pode haver restauração estando todo mundo com pecado, todo mundo imundo, todo mundo sujo. Não pode ter restauração onde há contenda. Não pode ter restauração e nem renovo onde há fofoca, onde há um espírito sataníaco de divisão. E Deus me colocou com autoridade, porque Ele sabe que eu tenho coragem até de mamar em onça e bater nos filhotinhos com a cinta e dizer para você: te prepara, porque Jeová vai te pegar de jeito, vai te colocar na posição que Ele quer. Calma, ainda que isso custe a tua vida. Não foi à toa que você pediu para pegar hoje não, pastor. Foi à toa não. A Bíblia diz que Acabe corre, foge. O interessante é que a turma de Josafá foi livre, tanto Josafá quanto o seu exército.
Por quê? Porque quem entra na peleja, aleluia, com oração antecipada, Deus dá livramento. Calava sobre areba nava sébia. Quem entra na batalha, tendo consultado o dono da batalha, vence a batalha. Oh glória! Mas pastor, mas se eu for para uma guerra espiritual e mesmo assim consultar o Senhor, eu vou vencer? Não, é necessário ter credibilidade com o general de guerra. Tendo credibilidade com o general de guerra, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa: pode se aliar com Acabe, não tem problema. Pode se aliar com os filisteus, não tem problema. Ainda que você esteja no meio da batalha, ainda que se levantem contra você, mas a tua casa não vai morrer. A tua calabacebra, você não vai morrer. Ninguém vai conseguir tocar em você. Por quê? Porque está debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Acabe tentou fugir, Mamari, achando que ia dar tudo bem, tudo certo. O cara só escuta o gritão do bezerrão: ai, eu fui ferido. Tem muito crente desviado dentro da igreja, reclamando com Deus porque está ferido, mas está esquecendo-se da onde vem plantando as coisas erradas. Tem muita gente, pastora, reclamando porque Deus está ferindo. Eu falei que eu vim pregar porque eu tenho coragem mesmo, não tenho medo não. Aleluia. Pensa no cabinho que não tem medo, é eu. Oh glória. Deus falou comigo há muitos anos atrás, disse assim: a mesma coragem que o Satanás usa em você, aí no mundo, para tomar boca de fumo, fazer o estavelho, fazer tudo que você faz, eu vou te usar em cima dos altares. Pensa no cabinha que não tem medo de usar a autoridade de Deus. Ainda mais quando eu busco o Senhor e Deus me dá uma palavra dessa. Aleluia. Oh glória. Tem muita gente reclamando porque está ferido, está doendo a prova, está doendo a luta, e Deus está dizendo: vai doer mais ainda, enquanto você não retroceder o teu caminho, enquanto tu não consertar tuas veredas, enquanto tu não endireitar os teus passos, vai doer mais ainda. Deus está dizendo: eita glória, ai meu pai, eita glória, consulta o Senhor, ouve a voz do profeta, ajeita a tua vida, estará na sépia, porque aí eu vou restaurar, aí eu vou mudar, aí eu vou transformar, aí vai haver transformação. Pegou o bichão, gritou: ai, ai, ai. É a colheita da tua plantação. Isso aí, esse ai aí, é o retorno, é o eco do ai de que muita gente sentiu por você tocar na vida deles. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto Acabe estava morrendo, Micaías estava onde? Preso. Olha para cá. A tua luta, ela não pode ser contra a carne e o sangue. Crente de verdade, ele dobra o joelho, ora e Deus luta por ele. A Bíblia diz que mais para frente Josafá enfrenta outra batalha. E nessa batalha Josafá fica com medo. E de repente o Espírito do Senhor desce sobre o profeta e diz assim: olha, o negócio é o seguinte: nessa batalha você não vai ter que pelejar. Estai de pé, o Senhor pelejará por você. Só que antes dele ir para essa outra batalha, pastor Éder, a Bíblia diz que ele consultou o Senhor novamente.
Levanta a mão para o céu em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, se você não crê, pelo amor de Deus, abaixa a tua mão, coloca no bolso, vai para casa. Mas se você crê, levanta aí. Deus está dizendo: nesta peleja você não vai precisar pelejar. Deus está dizendo: continua no propósito da oração. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você me busca, eu pelejo. Enquanto você chora, aleluia, eu luto as tuas guerras. Oh glória. O segredo do sucesso está em quê? Em consultar o Senhor. Não faz nada sem consultar a mim. Não faz nada sem buscar a minha palavra. Não faz nada sem consultar os verdadeiros profetas. Eita glória. Ei, Labassúbia. Deus não está no meio de barulho e no meio de movimento, mas Deus está dentro da caverna. Está no Procalabacébia. Eita, tem algo de Deus descendo aqui nessa noite. Meu Deus do céu, algo tremendo. Eu ouço o barulho de espada. Alabassúbia, Candalabia, Nábia, Sébia. Deus está pegando Satanás pela guiada agora, pela garganta, colocando a espada e dizendo: no que é meu você não toca, nela você não mexe, nele você não mexe, nela você alabacé. Meu Deus. Mas Micaías estava preso. Não se preocupa não. Ainda que tentem colocar o teu ministério numa prisão, mas tudo que eu fiz sair da tua boca vai se cumprir, para que ele saiba que eu sou Deus na tua vida. Bate palma para Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Diga comigo assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluias. Pode se assentar um minuto. Aleluias. Deus é fiel, está na casa. E Deus falou com a igreja nessa noite que Ele é poderoso. Aleluia. Deus é fiel e cumpre os seus propósitos. Cadê você que entendeu a mensagem? Quem sabe está fora do propósito do Senhor. Que clareza de mensagem. Que clareza de mensagem. Precisamos tomar atitudes. Retroceder. Voltar ao ponto aonde está errado. Consertar. Não, pastor, está tudo bem, eu vou continuar aqui mesmo. Ignorante. Deus quer abençoar e nós estamos correndo da bênção. Precisamos perdoar, irmãos. Aleluia. Precisamos acreditar no Senhor, que é o nosso Rei, o Rei dos exércitos. Aleluias. A nossa luta não é contra a carne, mas contra as hostes malignas. Se o Senhor não for conosco na peleja, nós estamos perdidos. Aleluia. Se você conseguiu chegar até aqui hoje, é porque o Senhor te carregou e te trouxe com segurança. E Ele nos guarda, Ele tem compromisso de guardar aqueles que temem. Não é assim que Ele disse para Davi? Que eu guardarei aqueles que me temem. Darei ordem aos meus anjos para guardar você. Então quero eu acreditar. E você imagina, se no céu tem milhares de anjos que batalham por nós, eu fico imaginando aqui dentro da igreja. Porque se para cada um ser humano tem um anjo guardando, se você é fiel, tem um anjo do seu lado.
Se você é justo diante de Deus, tem um anjo do seu lado. Cada passo que você dá, vamos conjecturar aqui, né, pastor? Nós temos direito, né? Vamos conjecturar. Imagina comigo, cada passo que você dá, olha o anjo atrás, uma espada bem grande nas mãos, pegando fogo. E imagina comigo quando você passa nas estradas, nos valados da cidade, quando o demônio vê que ele está lá, também, ele fala: meu Deus, o varão de fogo está aqui, vamos correr para longe. Não precisa de você falar nada, irmãos. Aleluia, ele tem ordem ao seu respeito. Mas a questão é, a palavra foi bem clara hoje. Tem sido sincero diante de Deus, tem falado a verdade, tem mentido para ganhar em cima, tem ofendido, desrespeitado o seu irmão, o seu próximo. O seu próximo não é aquele que dorme na sua cama. O seu próximo não é aquele que está do seu lado na sua casa. O seu próximo está aqui, são todos nós. Todos nós somos seu próximo. E precisamos de ter respeito, de amar um ao outro. Onde há harmonia, há virtude de Deus, há presença, há milagre, prosperidade, bonança, vitória. Aleluia. Cadê você que nesta noite, não sou cristão, não sou crente, não acredito, mas a partir de hoje eu acredito e eu quero acreditar. Não, eu estou afastado, fui humilhado na igreja, alguém me pisou, me machucou e eu não resisti. Tem alguém que está afastado, gostaria de fazer uma nova aliança com Jesus? Aproveita a oportunidade, irmãos, aproveita. Meu Deus, quem é Jesus? É Deus. O que Ele fez? Ele me amou. Alguém nessa noite fazer uma nova aliança com Jesus, voltar para a casa do Senhor? Não, pastor, eu não tenho coragem. Estou com medo. O Espírito Santo está falando com você aí no seu coração. Está te incomodando para vir aqui na frente. Não, pastor, eu já sou crente. Mas se o Espírito Santo estiver te incomodando, dá só um sinal com sua mão. A gente vai orar por você. Vai ter uma confirmação dos céus na sua vida. Tem alguém? Amém. Não vamos insistir, né, irmãos? Aleluia. Se ninguém pode ser forçado a ter um compromisso com o Senhor. A palavra já foi pregada. E automaticamente nós recebemos esse convite. Que palavra abençoada que veio para os nossos corações. Que Deus possa abençoar grandemente a vida do pastor Antônio. Continuar usando poderosamente, com esta garra, sinceridade. Como diz ele, né? Enfrenta até a onça com os filhotinhos, com a cinta, né? Rapaz do céu. Menino, se eu ver uma onça, se eu não estiver preparado, eu corro dali. Subir na árvore não adianta, né? Porque a bicha é mais rápida que nós. Mas se nós estiver na unção, pode ser jogado na cova do leão. Ele vai servir de travesseiro para você deitar e descansar. Deus abençoe, vocês são uma bênção. Lembre-se desta palavra. Você não é qualquer um. E não desista jamais dos seus sonhos. Porque você nasceu para vencer. Você já é vitorioso. Em nome de Jesus Cristo. Avisos. Amanhã é quinta-feira.
Encontro das Déboras na casa da irmã diaconisa Erenilda. Sexta-feira nós temos aqui o ensino, uma nova série de estudo da palavra para casais. Está lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 12. Irmãos, venha, por favor. Vai ser uma bênção, como tem sido o ensinamento da palavra. O conhecimento traz prosperidade para nós, traz bênção, melhorias. Imagina quando você vai construir uma casa e você não sabe, mas você é curioso. E você faz de qualquer jeito. Essa casa pode cair, trazer um prejuízo enorme para você e quem está dentro dela. Mas quando você tem instrução da palavra do Senhor, a sua família permanece de pé, porque você está aprendendo, vai valorizar, vai agir da forma certa dentro de casa, fora de casa, com o esposo, com os filhos, vão saber aproveitar. Então venha sexta-feira, convida mais um, vai ser bênção em nome de Jesus Cristo. Domingo nós temos culto dos dias dos pais, vai ser uma bênção. Vai estar pregando o evangelista Fabiano, e logo após teremos aqui um balanga queixo, né, que se fala? Vai ter um comes e bebes, né? Me ajuda aí, irmão, deixa eu passar vergonha não. Vai ter, né? Vai ter, graças a Deus. Isso é bênção, né? E vai ser uma bênção. Então vem, traz mais um. Fique de pé, por favor, coloque sobre seus pés. Aleluias. O relógio está errado ali, tá, irmãos? Não deu 9 horas ainda não. Sábado, dia 8, Aldeia Nova Canaã. Aniversário da igreja, lá vamos estar em comemoração. Aqueles que gostarem de ir, puderem ir, né? Coloca seu carro na estrada, convida mais um para ajudar na despesa. E vamos lá, dão glórias. Terminando lá, a gente retorna de novo, né? Para nós estarmos aqui juntos também com os irmãos. E dia 15 é o culto de agradecimento, gratidão, tá? Na casa do nosso irmão, o pastor Antônio. Vai ser uma bênção, um pastor de São Miguel do Guaporé, pastor Valmir, né? Um amigo particular da gente. Vai estar ministrando a palavra sábado lá, e domingo, aproveitando já a oportunidade, vai estar aqui também na igreja, trazendo uma palavra para os nossos corações, amém? Graças a Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, fiel para conosco, ó Pai, não tem nos abandonado em nenhum momento dessas batalhas. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, porque o Senhor nos protegeu, nos guardou, tem nos fortalecido, ó Pai. Por favor, Deus, eu oro, apresento cada família aqui representada nessa noite, também aqueles que nos assistem através da live nesse exato momento, a qual vai assistir também logo mais. Que o Senhor venha, Pai, estender as Tuas mãos poderosa, nos guardar, meu Pai, debaixo da sombra de Tuas asas, Senhor. Pai, fortalece-nos na Tua presença, meu Deus. Dá-nos, ó Pai, visão espiritual, Jesus querido. Honra, Pai, a Tua igreja, Pai. Deus amado, traz o Teu povo, Senhor, para ouvir a Tua palavra, aprender, meu Deus, a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, por favor, leva, meu Pai, nos com segurança para casa. Por favor, abençoa nosso lar, meu Pai, nosso cantinho de descanso. Que o Senhor venha repreendendo ali todos os demônios ao redor, meu Pai, ao derredor. Abençoa nossos amigos ali, nossos vizinhos, ó Pai, de forma geral, meu Deus, abençoe a nossa cidade que está em festa. Vai repreendendo agora, Pai, toda potestade, ó Pai, dos ares malignas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá o livramento do acidente, ó Pai. Traz aquele povo com segurança para a sua casa, vai repreendendo todo o mal, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos nesta noite e agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Faz assim com suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um, e todos dizem amém. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Tem um cafezinho ali, tá? E um chazinho para nós tomar.